Algumas vezes a gente faz alguns vídeos aqui de perguntas e respostas. E tem três assuntos que saíram nos grupos do Caminho de Santiago hoje que são interessantes para ser conversados aqui, contar para vocês um pouquinho mais disso, tá? Então aqui abaixo tem a minutagem deles. De onde é que saem essas perguntas? Saem dos grupos de WhatsApp. A gente tem na associação os grupos de WhatsApp do Caminho Francês, do Caminho Português e do Caminho de Bike só. Então são quase 2.000 peregrinos conversando sobre os assuntos do Caminho de Santiago. O link de participação desse grupo está aqui abaixo. Eu convido você para participar lá na preparação. Aí são grupos que a associação mantém nesses últimos 20 anos. Ainda não tinha WhatsApp, mas esses grupos têm mais de 10 anos que a gente conversa com os peregrinos e dá suporte para os peregrinos. Tá? Então fica à vontade, esse link aqui tem as regras de uso, de respeito entre as pessoas e alguns assuntos saem lá dentro e eu trago esses assuntos aqui para a gente conversar e são três assuntos diferentes que apareceram agora, tá? O primeiro que saiu no grupo do Caminho Francês, do Flávio, foi a respeito de ver cobras do Caminho de Santiago. Ele cruzou com cobras lá, ele é veterinário, falou assim, mas não sei se era venenosa ou não. Será que é comum cobra no Caminho de Santiago, né? A gente tem uma ideia de peçonhenta, dessa coisa mais complicada. Primeira coisa, qualquer animal silvestre no Caminho de Santiago não é para ser tocado, não é para ser perseguido, por mais que seja um coelho, qualquer coisa. Cobras, as pessoas mais fogem delas, né? Mas o que acontece? Nessa época de verão, os peregrinos vão ver mais cobras pelo Caminho de Santiago, porque o clima quente faz com que elas saiam de onde estão quando o sol começa a esquentar e vão se dirigindo a algum lugar mais fresco para se abrigar. Então não é incomum. A questão é, quando uma cobra aparece no caminho, ou numa lateralzinha, fugindo para algum lugar, ela está literalmente fugindo. A cobra não gosta de movimento, tá? Primeira coisa é não tocar nesses animais, a gente não conhece, não faz sentido, tá? Se você é daquele povo que quer perseguir e acha que aquilo é um bicho ruim, aí eu acho bom você pensar um pouquinho sobre essa sua atitude, tá? Deixa, cada um vai para um lado, elas têm mais medo da gente do que a gente delas. E outra coisa, tem zero ah, ocorrências com um animal peçonhento assim no caminho de Santiago, se for venenoso ou não, porque são raríssimas as serpentes que podem existir na Espanha, tá bom? Então no caminho de Santiago é uma área rural, pode aparecer? Pode. É raro? É. Se você vê uma, eu aconselho que você tire uma foto, porque é uma coisa rara de se ver, tá? E lembre-se sempre disso, que não tem que interagir, não tem nada, ela tá mais com medo da gente. E nunca vimos nenhum problema. Faz quase 25 anos que a gente convive com isso. Eu já vi também lá uma cobra cruzando sempre no verão, tá? E realmente não teve nenhum tipo de problema. A gente nunca viu nenhum tipo de problema acontecer até hoje. Outra coisa que saiu de assunto interessante lá foi da Veranita sobre o que fazer em Santiago, né? E ela deram uma dica aqui. Entre outras coisas lá, se você está terminando o teu caminho a Santiago, ia a Finisterre. Como é que se vai a Finisterre? Tem três formas de ir a Finisterre. Primeiro, você pode fazer o caminho a Finisterre, caminhando mesmo. É uma trilha que segue, eu chamo de apêndice do caminho de Santiago. Ele sai de Santiago, vai a Finisterre e até Muxia, mas Finisterre seria um ponto mais de maior frequência de peregrinos. Eu fiz esse caminho agora, Finisterre, para atualizar na mentoria. Então, para quem tem a mentoria, que está aberta, aliás, para inscrições, começo imediato, essa etapa está toda descrita, tá? Como um guia de viagem mesmo. A gente vai esmiuçando o caminho a Finisterre para que a pessoa que nos acompanha tenha mais segurança e consiga diagramar essa etapa, porque é uma etapa com algumas pegadinhas, tá? Outra forma é você alugar um carro para a Finisterre. Eu acho legal fazer isso? Não. Aliás, são quatro, né? Você vai ficar perdido olhando o GPS lá, você não vai curtir a viagem. E eu acho que você vai perder algumas coisas importantes que tem lá, que é conhecer algumas coisas que só quem é de lá sabe. Outra possibilidade de ir a Finisterre é ônibus. A questão é que é um ônibus local, esse ônibus local demora a chegar a Finisterre e demora a voltar. Então você tem quase 3 horas de ônibus para ir, 3 horas de ônibus para voltar. Não é longe, são 80 e poucos quilômetros, só que é parando e pegando moradores e soltando moradores. Esse ônibus, cada trajeto custa 8 euros, não é muito caro, não 8, 16 para ir e voltar, mas ele para na região central de Finisterre. Aí você vai a pé até o farol, o Cabo de Finisterre mesmo, o finalzinho da coisa lá. E eu acho que o mais indicado mesmo é uma excursão. Você pode pegar em Santiago.
tá um pouquinho mais de 40 euros, só que tem um guia com você, e ele vai a Finisterre, vai a Mochia. É aí que é a parte legal, que eu sou fanático por história, né? Então eu acho que você tá com um guia lá, ele te contando as coisas, é uma coisa completamente diferente do que você. E só para ver o farol, tem muita coisa entre essas tais atrações do fim do mundo, o farol, tem muita coisa acontecendo no meio daquilo tudo. Então eu aconselharia, eu acharia divertido, se você não quer ir a pé, a Finisterre, você usar um dia para ir e voltar com essa van, com essa excursão. Tem vários albergues, tem panfleto disso, você pode pegar na internet. Cuidado só com o preço, ele não vai ser muito mais do que 40 euros, tá? Geralmente mais nas temporadas. Então, a Finisterre é muito quieta em dezembro, janeiro e fevereiro, muito quieta. Tá? Então, se você estiver também pensando em fazer o caminho a Finisterre, lembre-se das datas, tá? Porque modifica-se a estratégia de a Finisterre conforme você está em temporada ou fora de temporada, a sentir isso na pele, e é isso que eu conto na mentoria para as pessoas. Lembra que Finisterre a gente atualizou agora, a gente tem a mentoria do caminho francês e do português, que são longas, são grandes e explicam tudo sobre o caminho de Santiago, para quem está meio perdido ainda ou para quem quer economizar tempo e dinheiro, tá? Ah, outra coisa aqui que perguntaram foi sobre a imigração. Algumas pessoas estão relatando uma imigração lenta em Portugal. A maioria dos voos que chega, por exemplo, pela TAP, ou algum voo que chega por Portugal e faz a primeira imigração, quando o avião pousa num país, no campo da comunidade europeia, o primeiro país de pouso onde você vai trocar de avião, alguma coisa assim, é o teu país de imigração. Então tem muito brasileiro fazendo imigração em Portugal, então falando que a coisa está lenta, a fila de europeus anda rápido e a fila de brasileiros anda muito lenta, e falam em até 3 horas. Vamos quebrar um pouquinho esse assunto aí. Primeiro, tem algum perigo acontecendo? Não. Nenhuma regra de imigração mudou. Tudo que se fazia ano passado, ano retrasado, completamente igual até agora. O que acontece é que a gente está entrando numa temporada, tá? Então, ah, o fluxo de pessoas é maior, tá? Eles têm procedimentos deles lá. Pode haver uma maior averiguação mais lenta? Pode. O que que isso quer dizer? Nada. Quer dizer que se você tiver com toda a tua documentação, e a gente tem no site, a gente tem também nos vídeos o que você precisa, quais os documentos para você entrar na Europa para caminho de Santiago. Lembrar para nunca esquecer a credencial, porque eu acho que ela abre portas mesmo, se a gente tentar falar um pouquinho mais disso. Se você está com tudo ok, não tem nada que se preocupar. Tenha paciência e fica na tua fila lá. Ah, e por que que a fila do passaporte europeu é mais rápida? Óbvio, você vai. É um residente retornando ou entrando no país lá, você não precisa olhar nenhum tipo de documento, ele tem o passaporte dele lá, e menos gente em alta temporada, por exemplo, a temporada de férias, junho, julho e agosto na Europa, você tem muita gente indo visitar a Europa, você não tem europeu transitando tanto quanto estrangeiros entrando. Então isso é natural, esse movimento é natural lá. Realmente não há nada para se preocupar se você estiver correto e correta lá. Tá? O que eu falo sobre credencial do peregrino é que a imigração ela serve para saber o que você tem que fazer lá. Então, por isso que eles pedem o valor que você tem, está com o passaporte na data correta, está com passagem de volta. São as regras da comunidade Schengen. Vá você para qualquer lugar da Europa, isso é pedido igual. Mas tem um pulinho do gato que eu falo que é a credencial dos peregrinos que a gente entrega aos associados, a gente entrega carta de recomendação, a gente entrega todo o material para associado. Mas mesmo quem não é associado pode pedir a credencial aqui para a associação. O que que a credencial faz? A credencial ela é um documento que, é, quando a imigração olha de longe, já sabe o que está indo fazer lá. Então, isso passa muita pergunta, isso passa muita informação contida nela. Então, deixa eu ver, eu tenho um credenciais por aqui. Tenho, sim, senhor. Achei. Quando se arruma a sala aqui, a gente fica um pouquinho perdido com as coisas. Credencial do peregrino. Quando eu mostro aqui para vocês, já sabe o que que é. Então, isso aqui é um símbolo, símbolo de um caminho de Santiago, como a Vieira que está atrás de mim aqui. Então, a gente sempre entrega o kitzinho credencial e Vieira para o peregrino, porque isso aqui traz muita informação embarcada aqui dentro. Uma coisa interessante que eu conto sobre a Vieira aqui atrás, por que a gente usa Vieira atrás, né? Já até descontei o que ia acontecer, desmistifiquei o que ia acontecer. Eu estava indo para o caminho de Santiago, isso já faz 20 e tantos anos, e eu entrei num trem. E uma pessoa tocou nas minhas costas e falou assim: Você está indo para o começo do caminho, né? Falei: você está no trem errado. E eu olhei para a cara dele assim, falei: Tá uma magia do caminho de Santiago, né?
Eu falei, tá, e o que eu faço? Desce o trem agora, senão você vai pegar um trem inverso, você vai ter problema aqui, você não vai conseguir para onde você quer, você vai se atrasar inteiro. Falei, beleza, eu tô indo e tal. Falei, como é que você sabe? Eu tô só com uma mochila aqui. Ele falou, você tá com a fieira do peregrino presa atrás. Então, esses símbolos, eles ajudam a gente bastante lá. Voltando aqui à credencial do peregrino. A associação, a gente emite ela já com carimbo da associação. E a gente coloca a data sempre em aberto, porque a coisa mais feia de lá é você ver uma credencial que ela está arriscada, porque a gente sabe que os peregrinos alteram datas de viagem por vários motivos. Cheguei em Madrid, perdi um voo, perdi um ônibus ou um trem, ou alterei um dia e tal. E quando manda a credencial com a data, lá a pessoa risca, rabisca a sua credencial e coloca a data nova de início do caminho. Então a gente manda isso em aberto para ela ficar bonitinha e limpinha para você lá. E esse aqui eu acho que é um dos documentos mais importantes de Caminho de Santiago, mais importante de qualquer um, porque apesar de você pegar a tua Compostela no fim do caminho, que é o documento que atesta o teu cumprimento do Caminho de Santiago, o teu roteiro de caminho está aqui. Quando você abrir uma credencial e você vê os carimbos que você vai lembrar de cada um, porque os hospitaleiros, os lugares fazem na tua frente esses carimbos, você vai olhando essa credencial e você vai lembrando de cada lugar que você ficou, porque a data é escrito à mão. Alguns têm adesivinhos, outros fazem uma pintura na tua credencial. Então, a maior lembrança de Caminho de Santiago é essa aqui. Com isso aqui, você consegue saber e se lembrar de cada lugar que você dormiu. Eu acho que é um documento para não se perder. Quem tem isso aqui, quem fez o caminho e tem isso aqui, às vezes enquadra. E quando você olha na parede, assim, é como se você. Aqui tem um símbolo de tudo que você passou lá. Tem as cidades que você teve um perrengue maior, tem as cidades onde você conheceu pessoas especiais, tem as cidades onde você conheceu pessoas que não eram especiais, tem a cidade onde aquele grupo estava bagunçando demais, tem a cidade onde você chegou com com muita, às vezes muita dor, muita fragilidade, e você lembra daquele hospitaleiro. Então, esse aqui é um documento, eu acho que chave em Caminho de Santiago, né? Sempre quando eu vou para Caminho de Santiago, 2 meses antes eu já deixo a minha perto da cama, assim, porque eu brinco assim, a viagem antes da viagem ela é muito gostosa também, tá? Então, a credencial que eu falaria para você nunca esquecer. Quando você chega com isso aqui, você coloca o teu passaporte, já coloca isso aqui do lado, várias perguntas que ele teria, inclusive uma pergunta importante. Quando você faz reservas dentro de Caminho de Santiago lá, existe uma abertura maior para as reservas não serem fixas todas. Tem gente que faz, tem gente que não faz, mas uma das regras do Tratado Schengen são as hospedagens no Caminho de Santiago. Você tem as hospedagens, não no Caminho de Santiago, mas na entrada na Europa. Então, se você tem duas ou três iniciais, a imigração sabe que você está em Caminho de Santiago e você, às vezes, tem lugares incertos para ficar, tá? Então, leve em conta sempre. Isso aqui é um. Eu não falo que isso aqui é um abre-portas. Se eu usei esse termo aí, não é bem desse jeito. Isso aqui é Se isso aqui já foi salvo-conduto na Idade Média para você entrar num albergue, você não entra num albergue sem isso aqui. Eu acho que isso aqui é uma é um facilitador, sim, porque isso atesta o que você está indo fazer lá, se você é um peregrino, uma peregrina. Tá? Então, vá de peregrino, que é uma coisa bem legal. Problemas de imigração? Nunca vimos relacionado a peregrino lá. Tá mais lento? Época de férias. Que a gente tem que ter paciência lá para a gente entrar e começar nosso caminho de Santiago. Tá bom? Não se esquece de ficar nesse canal com a gente. A gente vai ter a Jornada do Peregrino, dia 1, 2 e 3 de julho. Ah, e é um evento onde a gente vai ensinar as linhas iniciais para Caminho de Santiago, para quem está começando a se programar, tá? E realmente tem muita coisa que as pessoas esquecem. Para não perder dinheiro, não perder tempo aí. A gente já faz isso há muito tempo, a gente tem os contatos com as associações da Espanha, então tudo que a gente traz são mensagens e informações atualizadas, tá? Então esteja lá com a gente e esses grupos de WhatsApp, eu aconselho muito você estar presente, frequentar o nosso site lá, tá na lista de e-mail. Quando você abre o site, tem uma inscrição por e-mail lá. Esteja cadastrado e cadastrada, porque tem muita informação nova. Tá entrando ETIAS aí, né? A gente vai ter que atualizar isso também. Então, se você está em contato com a gente nos grupos de WhatsApp ou nas mentorias, tá? Ou se você é um associado, uma associada, você sabe que toda a informação mais rápida e mais nova você vai ter. Sem preocupação nenhuma. É assim que a gente faz, é assim que a gente sempre fez, é assim que as pessoas têm segurança em estar próximo da gente na preparação para Caminho de Santiago e até dentro do caminho, porque a gente tem uma parceria com o SOS lá, que é o primeiro SOS, e o único do mundo que existe para peregrinos, e é do Brasil, e é da Associação Passo a Passo, e é nosso, e é para associado.
Um abraço e a gente já volta aí com mais informações quando sair mais algumas perguntas diferentes. Se você tiver alguma pergunta aí, como eu falo, deixa aqui abaixo as suas questões aqui. Vamos ver se isso vai entrando nos próximos vídeos para essa interação nossa.